caros amigos aqui do Legião da Santa Cruz, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso A História das Conjurações Maçônicas. Hoje estamos na nossa sexta aula e falaremos sobre a Renascença, a relação da Renascença com a maçonaria, com as lojas maçônicas, as sociedades ocultas que se desenvolviam ao fim do período medieval. Eu quero aqui fazer esta aula separando-a em alguns tópicos, alguns pontos. Então, em primeiro momento, eu quero fazer aqui uma apreciação geral sobre a Renascença, suas causas, o seu conceito, suas características, e depois eu vou entrar em algumas questões candentes em relação à Renascença, a sua relação com a Igreja, ok? E, por fim, falarei um pouco sobre o papel desses grupos secretistas na promoção da Renascença, consequentemente na promoção também do nascimento, né, dessa cultura moderna, que vai surgir como uma cultura oposta, em oposição ao teocentrismo católico da Idade Média e à cristandade. Ou seja, vai surgir como um projeto mesmo de uma nova civilização, uma civilização de caráter pagão, ok? Então é basicamente por aí que nós vamos enveredar na aula de hoje. Eu vou deixar para uma sétima aula explicação sobre a filosofia renascentista. Eu quero tratar aqui o pensamento de alguns filósofos da Renascença, a sua relação com o hermetismo, com o ocultismo, com a alquimia, como isso impactou no desenvolvimento da ciência moderna e também como isso impactou no desenvolvimento da doutrina, que é a base, é o fundo mesmo daquilo que nós conhecemos como maçonaria, como franco-maçonaria. Ok? Então vamos começar aqui, primeiramente falando sobre a Renascença em suas origens, em suas causas, em suas características. Então, primeiramente, nós precisamos definir Renascença ou Renascimento. Uma definição clássica de Renascença é de que ela foi um movimento de caráter artístico, filosófico, portanto, um movimento de ideias e um movimento estético que teve relação com ideias tais como o humanismo, o antropocentrismo, a ideia de espírito crítico, liberdade de pensamento, naturalismo, hedonismo, etc. São os princípios fundamentais da Renascença. E é um movimento que vai se estender aí do século XIV ao século XVI. Tradicionalmente, os historiadores dividem a Renascença em três fases: 400, 500, aliás, desculpa, 300, 400 e 500. Ou seja, 300, os anos de 1300, século XIV. 400, os anos de 1400, século XV. E 500, os anos de 1500. 500, portanto, a fase aí do século XVI. Então, século XIV, século XV, século XVI. 3 séculos de renascença. Então, um movimento de renovação nas artes, de renovação no campo filosófico das ideias, um movimento que se inspirava no modelo greco-romano de civilização, daí a ideia de renascença, ou seja, de retomada, né, de uma cultura antiga que supostamente teria desaparecido ou ficado eclipsada durante o período medieval. Movimento este que durou por volta aí de 200 a 300 anos. É isso? Ou seja, 3 séculos. Ok? Então esse movimento, ele coincide com vários fatos históricos, que são os seguintes. Bom, primeiramente, as cruzadas. A Renascença começa logo que as cruzadas acabam. E as cruzadas, elas tiveram um papel muito grande no processo de desenvolvimento da Renascença, porque elas trouxeram um contato renovado com o Oriente. Contato esse que praticamente não existia no período feudal. Então, a partir do século
11, o início das cruzadas, há uma retomada desse contato com o Oriente. Essa retomada de contato com o Oriente vai fazer com que entrem novas ideias no Ocidente, obras de autores gregos que tinham sido mais ou menos esquecidas no mundo ocidental. Muita coisa dos gregos tinha sobrevivido até no Ocidente, mas traduzido para o latim. Por exemplo, muita coisa de Aristóteles existia no mundo oriental, em grego, no original grego, né? Mas no Ocidente só mesmo em latim. Então começa a ter um contato muito grande com essas obras aí da Grécia Antiga, né? Escritas em grego, e essas obras começam a voltar ao Ocidente por obras de uma série de sábios. E você tem também, no meio de tudo isso, né, o renascimento urbano e comercial. A retomada do contato com o Oriente faz com que haja um crescimento comercial. O crescimento comercial traz crescimento urbano, e isso provoca o nascimento de uma nova classe, que é a classe burguesa, né, uma classe de comerciantes que vai se desenvolver nos burgos, né, que eram as vilas que se desenvolviam em torno dos castelos, das muralhas feudais. Ok? Então o burguês ele vai ter um outro estilo de vida, diferente daquele que era o estilo do nobre, ou do servo, ou do clérigo, né? Aquelas três ordens tradicionais do feudalismo: nobreza, clero e servos, né? O burguês é um homem independente, um homem livre, ele não está preso a nenhum laço de dependência social, diferentemente do que havia no mundo feudal, onde o nobre dependia do servo, o servo do nobre, o clérigo do nobre, onde haviam relações de solidariedade amplas entre as ordens sociais. O burguês está desatrelado dessas relações de solidariedade, ele não está ligado a nenhum grupo, ele é um homem livre. E a cidade, ou o burgo, é o lugar onde se respira a liberdade, né? Como dizia um ditado medieval da época. Ok? Então o burguês ele cresce num ambiente diferente, ele desenvolve, ele constrói um ambiente social diferente daquele que era o ambiente feudal, que era um ambiente rural, baseado nos laços de dependência e baseado numa ideia de comunidade. O burguês ele vai desenvolver uma organização social baseada na independência dos indivíduos. Consequentemente, ao invés de comunitarismo, essa nova sociedade vai ser baseada em individualismo, na ideia da autonomia do sujeito, da autonomia do indivíduo em face das forças sociais reinantes, né? E consequentemente a vida do burguês é voltada para o dinheiro, para o ganho de dinheiro. Não é uma vida presa, ligada à terra, à atividade agrícola, mas sim à atividade comercial e urbana, artesanal, etc. Bom, então é nesse contexto que se desenvolve a Renascença. E esse contexto vai explicar um pouco do que foi a Renascença, né? Porque vai surgir aí, nessa época, uma intelectualidade burguesa que está buscando diversas finalidades, diversos objetivos, tem diversas finalidades aí em torno, né, do desenvolvimento dessa intelectualidade burguesa. Diversos objetivos estão sendo buscados por essa intelectualidade. Bom, um desses objetivos é a ideia de distinção, tá? O que era a distinção? A distinção era a tentativa dessa intelectualidade burguesa de se enobrecer, de se aristocratizar, né? Apesar do fim da época medieval ser uma época de nascimento da burguesia e tal, né, do renascimento do comércio, da cidade e tal, os valores aristocráticos ainda estão de pé. E uma das maneiras da burguesia se inserir nessa velha sociedade aristocrática, que ainda preza muito a questão do sangue, né, da distinção, etc., são, melhor dizendo, os estudos. Tá? Então, muitos burgueses vão buscar, através dos estudos clássicos, né, se distinguir. Não pelo sangue, evidentemente, mas pelo conhecimento, pela sabedoria. Tá? Enfim, uma outra finalidade que envolve o desenvolvimento desse movimento todo de renascentismo, né, de retomada do mundo clássico, do mundo greco-romano, era o interesse de dar um fundamento filosófico para a atitude existencial da burguesia.
O burguês ele tinha uma visão de mundo, uma cosmovisão bem diferente da visão da nobreza, da visão do clero, né? A nobreza era fundada no valor da honra. O burguês tinha no dinheiro a sua principal atividade, ok? Então isso aí trazia ao burguês a ideia do cálculo, né? O valor de uma vida útil, de uma vida baseada no ganho, no cálculo, né? Cálculo material. Então era preciso de uma nova filosofia, de uma nova perspectiva mental, cultural, que justificasse a atitude existencial do burguês, que era uma atitude voltada para o ganho material, correto? Bom, o nobre ele já tinha encontrado um lugar dentro daquela sociedade cristã medieval, onde, por exemplo, a guerra tinha sido sacralizada pela igreja, né? Mas a usura não tinha como ser sacralizada, né? A busca, né, do bem-estar material como fim da existência não tinha como ser sacralizada. Então a burguesia ela vivia numa espécie de contradição. Ela estava dentro de uma sociedade cristã, mas os seus valores não tinham como ser plenamente cristianizados. Então ela vai buscar, na retomada do mundo clássico, na retomada do pensamento antigo, meios para poder justificar a sua atitude essencial, de modo a ter uma filosofia que fundamentasse a sua forma de viver, né, a sua forma de vida. Então isso é muito importante de ressaltar, porque sem isso a gente não entende a Renascença. A Renascença ela foi um movimento essencialmente burguês e que visava dar uma base filosófica à atitude burguesa perante o mundo, correto? Então daí é que a gente vai, por exemplo, entender os conceitos da Renascença, né? Por exemplo, a ideia de humanismo, né? O homem colocado no centro de tudo, né? Mediante o antropocentrismo, o homem no centro do universo. O período medieval vai colocar Deus no centro de tudo, né? Então toda a cultura ela vai ser banhada pela ideia de Deus, pela ideia religiosa. Então, por exemplo, a guerra ela só vai ter uma razão de ser porque ela fornece os meios necessários para a expansão da cristandade. Quer dizer, dentro disso, a atividade da nobreza, a atividade da aristocracia ficava justificada, né? O trabalho do servo na terra, né, era visto como algo ligado à condenação que Adão recebe depois da queda do paraíso, depois da expulsão do paraíso, né, onde comerás o pão com o sol do teu rosto, como diz, né, o Gênesis. Seu trabalho na terra vai ser visto como uma forma de cumprir o mandato de Deus em face à condenação do homem por causa do pecado, tá? E a atividade do clero é a atividade de salvação da alma, ok? Então a burguesia vai buscar revolucionar isso aí tudo, colocando não mais Deus no centro, mas sim o homem, né? Mas é claro que ela vai ter que vestir também essas ideias que ela está trazendo como novos princípios de um caráter cristão, né? Porque a sociedade era cristã, então não dava para você fazer uma ruptura de uma vez. Então, por exemplo, quando se fala aí na Renascença de humanismo, de onde que os autores vão partir? Vão partir da Sagrada Escritura, vão partir da tradição cristã também, não só do mundo clássico. Eles vão pegar e vão dizer, olha, o homem foi feito à imagem de Deus, então ele tem uma dignidade enorme, uma dignidade elevadíssima, ele é o rei da criação, então ele tem que ser colocado realmente numa condição mais elevada. O período medieval punha o homem numa condição humilde, miserável, né? O pecador que depende de Deus, que precisa de salvação. Então a visão, a postura do renascentista é outra. Olha, não, o homem não é um ser miserável, é um ser grande, é um ser que tem uma dignidade enorme e que pode ser aperfeiçoada, sua natureza pode ser levada a um grau cada vez mais elevado de perfeição, de grandeza. Por que não? Então tudo isso envolvia a ideia de humanismo, de antropocentrismo, e envolvia também um interesse burguês de engrandecimento da figura individual, da figura do indivíduo humano, né? Porque o que era o burguês, na verdade? Era o homem que tinha feito a si mesmo, né?
tinha tido sucesso através dos negócios, através do seu talento, da sua arte no campo do comércio, na sua capacidade de matemática, de cálculo, na sua capacidade contábil, né? Enfim, então o burguês ele se via como o homem, né, do humanismo, né? O homem grandioso, o homem que tinha uma capacidade de se auto-aperfeiçoar, etc. Tá, uma outra ideia também que decorre daí é a ideia de liberdade de pensamento. Quer dizer, se o homem é tão grande, se o homem tem um poder tão enorme e capaz de sempre se auto-aperfeiçoar, então significa que a razão humana ela não deve se limitar a chancelar, né, a fé, como acontecia no período medieval. Quer dizer, a razão, né, a filosofia como servas da fé, né, como ancilla teologia, né, como diz o ditado latino, ou seja, como auxiliares da teologia. Não, a razão tem que ter uma autonomia. Ela é capaz de, por si mesma, chegar a grandes conhecimentos. Tá? Ela é capaz até de chegar ao infinito, como dirão alguns filósofos da Renascença, como Marcílio Ficino. Depois a gente verá com mais propriedade. Tá? Então, racionalismo vai ser a consequência dessa posição, a liberdade de pensamento também. Tá? Consequentemente, o espírito crítico, uma visão crítica em relação ao passado, ou seja, o passado não deve ser venerado como algo que deve ser imitado, mas o passado deve ser assumido como algo que pode servir de inspiração para que o homem sempre supere a si mesmo. Então a ideia de retomada do mundo clássico era basicamente esta, tá? Não era simplesmente imitar os antigos, mas era escorar-se nos antigos para ir além. É uma coisa que é muito significativa na Renascença, que foi muito significativa na Renascença, era a questão da retomada do latim clássico. O período medieval ele foi um período caracterizado pelo uso de um latim que, segundo os renascentistas, né, como por exemplo Petrarca, era um latim barbarizado, né? Não era o latim culto, como o latim dos grandes poetas, dos grandes escritores romanos, né, como Virgílio, Horácio, entre outros. Então você precisava recuperar aquele latim clássico, porque a expressão desse latim clássico era muito mais precisa, muito mais bela, muito mais poética, e servia melhor a expressão da literatura, da filosofia, da poesia. Há também aí, né, na Renascença, um culto ao belo, né, porque é uma forma também de se aristocratizar. A estética, a arte da Renascença, ela é fundamentalmente baseada, né, nessa ideia de que o belo clássico, né, era um belo que ressaltava a perfeição do corpo, diga-se de passagem. Esse belo clássico ele tem de ser imitado, né, tem de ser reproduzido. É a beleza da forma, né? Já o período medieval dava mais ênfase à beleza da alma, à beleza das virtudes, né? O mundo renascentista, baseado no mundo clássico, vai dar mais valor à beleza das formas. Então você vai ter, por exemplo, aí nessa época também, é importante dizer, muitos burgueses, né, que queriam se destacar como homens distintos, como a gente falou, mandando construir palacetes inspirados, né, na arquitetura greco-romana, né, mandando encher os seus palacetes com obras de arte, esculturas inspiradas também nos modelos greco-romanos, etc. Ok? Então esse é o pano de fundo, né, em que se desenvolveu a Renascença. Correto? É preciso que a gente entenda isso. Ela começa na Itália, né, fundamentalmente, porque ali tinha uma burguesia que praticava um mecenato, era o patrocínio a esses artistas, esses escultores, pintores, né, artistas plásticos, que desenvolviam obras de arte inspiradas nos modelos greco-romanos. Isso era também, aliás, o pioneirismo da Itália é também explicado pelo fato de que ali na Itália estava a memória, né, dessas obras antigas, dessas obras clássicas. Então era mais fácil retomar dali do que de qualquer outro lugar da Europa.
E, consequentemente, isso depois se espalhou para a Europa, né? França, Espanha, Portugal, Inglaterra e etc. Mas o foco inicial é a Itália. E a gente tem que lembrar também que a igreja tem um papel muito grande na Renascença, né? Os papas patrocinaram muitos artistas renascentistas, foram mecenas também. E justamente a posição da igreja em relação aos estudos clássicos ajudou também, né, nesse sentido, a que a Renascença começasse na Itália. Um outro fator que precisa ser citado é que a Itália era o foco de desenvolvimento do capitalismo comercial, chamado mercantilismo, ou enfim, capitalismo comercial, como preferirem, aí dos séculos finais da Idade Média. Ali você tinha várias cidades, como Veneza, Florença, Gênova, que eram cidades que tinham florescido graças ao comércio com o Oriente. Então havia uma circulação muito grande de capital ali, né? Aquelas cidades ali que cresceram sob os auspícios dessa burguesia marítima que se fixava nessas áreas, e portanto por isso que a arte, né, renascente floresce ali, começa ali, ok? Bom, então a Renascença ela pode ser apontada aí como, a partir de 3 aspectos. Eu fiz aqui umas pontuações e gostaria de passar para você. Então o primeiro aspecto seria a Renascença como ponto de partida da atual sociedade. Ela é o início da sociedade moderna, é o início da sociedade que nós temos hoje. Perfeito? Ela também pode ser caracterizada como uma oposição ao ideário medieval. O mundo medieval tinha uma concepção católica. Então, nessa concepção católica, vigia a ideia de pecado original e de que o mundo ele estava num estado de queda. E que, portanto, o aperfeiçoamento do homem, o aperfeiçoamento da sociedade, esbarrava em limites postos pelo pecado original. Ponto. O mundo renascentista, basicamente, trazia uma concepção de que não havia um limite, de que o homem poderia se aperfeiçoar até o infinito, que a natureza humana ela poderia melhorar até o infinito. Então, basicamente, a ideia de pecado original era posta de lado. E com base na retomada do pensamento clássico, você tem aí a retomada também de uma crença, né, que é a crença de uma idade de ouro. Né? A gente sabe lá que no mundo clássico, no mundo antigo, existe a ideia de que numa época primeva da humanidade tinha existido uma idade de ouro, né, uma idade paradisíaca. Evidentemente que essa crença é um eco, né, da ideia de paraíso perdido, que está lá presente no Gênesis. Essa tradição do paraíso perdido ficou gravada na memória dos povos e foi transmitida de geração em geração, e em cada povo foi tomando uma forma diferente. Entre os hebreus, ela se manteve íntegra graças ao influxo, né, da inspiração de Deus, junto aos profetas que mantiveram essa tradição, né, conforme nós temos até hoje aí nas Sagradas Escrituras, mostrando exatamente como aconteceu, né, a queda do homem e como essa idade de ouro ela tem relação justamente com o estado de graça em que o homem se encontrava nas origens da história, né? Mas então surge aí a ideia de que é possível, através do conhecimento, através da ciência, através da razão humana, restaurar essa idade de ouro que existiu no passado, tá? Por exemplo, a literatura utópica que vai surgir no período da Renascença, bem exemplificativa no que tange a essa crença numa nova idade de ouro, tá? E a Renascença também ela foi, né, favorecida pela Igreja em razão de vários aspectos. Bom, embora a Renascença tenha acabado de contribuir para a queda, né, da cristandade, o surgimento de uma série de movimentos que vão levar à destruição do poder temporal da Igreja, né, ela foi, bem ou mal, né, favorecida pela Igreja, não porque a Igreja quisesse destruir a si própria, né, destruir o seu poder no mundo ocidental,
destruir a cristandade ou coisa que o valha. Mas, em razão do seguinte, vamos lá. Em primeiro lugar, né, os padres da igreja sempre recomendaram o estudo da literatura antiga. Então é bom a gente entender isso. Por quê? Como eu falei, a literatura antiga, o conhecimento dos clássicos, né, Aristóteles, Platão, Sócrates, etc., serviam como pedestal para a revelação. Ou seja, como sustentáculo racional para a fé. Bom, isso acabou levando a igreja a preservar muitos documentos da antiguidade, né? E foi o que possibilitou também a retomada da cultura da antiguidade ali no finalzinho da Idade Média. Quer dizer, no período medieval, a cultura antiga ela foi preservada, né? Mas a igreja deu um novo tom a essa cultura, né? Ela assumiu essa cultura antiga, fez uma síntese com a fé, né? E criou aquilo que nós conhecemos como cultura medieval ou teocentrismo. Quer dizer, essa cultura foi incorporada à fé e usada para a defesa da fé. O que acontece no fim aí da Idade Média é que essa cultura profana, secular, né, de caráter literário, filosófico, poético do mundo antigo, ela se separa da fé. Ela vai começar a andar com as próprias pernas, né? E vão começar a surgir aí os intelectuais leigos, né? Porque o intelectual no período medieval era o homem, era o teólogo, era o homem da igreja, era um Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, Santo Anselmo, eram pensadores da igreja que refletiam a filosofia à luz da teologia. Ok? Uma coisa também que proporcionou o aumento, ou a retomada dessas ideias da antiguidade, dessa cultura da antiguidade, foi que as tratativas, os acordos entre os papas católicos e as igrejas cismáticas do Oriente, que tinham se separado, né, do Papa lá em 1054, aumentaram. Então, a partir aí do século XIV, principalmente, a Igreja Católica tentou retomar laços com os orientais e tentou empreender um movimento de reunificação, né, com as igrejas orientais. Acabou que esse movimento deu certo, mas acabou que isso estimulou o estudo do grego no Ocidente. Você precisava retomar aí o estudo do grego para você poder se relacionar com as igrejas cismáticas do Oriente que usavam o grego. Então isso acabou estimulando a que muitos sábios buscassem, né, textos em grego e tal, e aí foram tendo contato com Aristóteles em grego, Platão em grego, e aí começou todo um culto de volta às origens, volta ao passado. Não, a gente tem que ler em grego, tem que ler no original, né, não em latim, porque ali a tradução ela traz deficiências, então a gente tem que ir ao original grego, tá? Isso tudo acabou também provocando aí um ardor de volta ao passado, retomada do classicismo antigo. Isso também fez com que sábios gregos trouxessem para o Ocidente muitos textos da Antiguidade Clássica, principalmente depois da queda de Bizâncio, né? Quando Bizâncio foi destruída lá pelos turcos otomanos, em 1453, muitas dessas obras vieram para o Ocidente, trazidas por sábios orientais. E aí, por exemplo, o Papa Eugênio IV chegou a receber alguns desses sábios, abrigou esses sábios dentro de Roma, né? A Cúria Romana. Alguns cardeais também deram abrigo a sábios orientais. Eles começaram a formar grupos de estudo, academias de estudo do grego e dos clássicos, enfim, isso tudo aí foi realmente estimulando ao renascentismo. Um outro aspecto é que os papas, sobretudo os papas de Avignon, lá do século XIV, né, 1307 a 1370 mais ou menos, eles protegeram muitos intelectuais humanistas dentro da corte pontifícia, entre eles Petrarca, Poggio, Filelfo, etc. Tá? Petrarca chegou mesmo a trabalhar, né, muito próximo aos papas, né, de Avignon. Agora não me recordo o nome do papa ao qual ele teve mais contato. E o Petrarca, justamente por conta dessa proximidade à corte pontifícia,
acabou tendo facilidade de espalhar suas obras, seus escritos, etc. Isso acabou prejudicando bastante a cristandade, porque Petrarca começou a trazer ideias novas, né? Como, por exemplo, foi o primeiro a criticar a ideia de governo temporal pontifício do Papa, tá? Muito porque ele estava lá atrelado à corte pontifícia em Avignon, e Avignon estava sob a tutela do rei da França, e interessava diretamente ao rei da França destruir o poder temporal do Papa, né? Manter o Papa sob a batuta da França, né? Da monarquia francesa. E isso vai levar muitos intelectuais, né, da época a defenderem uma igreja sem poder temporal. E a Petrarca vai ser o primeiro, né? Isso abre caminho para outros pensadores, como por exemplo Lorenzo Valla. Lorenzo Valla vai defender que aquele documento lá de doação de Constantino, um documento em que os papas se baseavam desde a época dos francos, desde a época do Papa Estevão, que recebeu a doação de Pipino Breve, né, para a criação do Estado Pontifício, a doação do centro, né, da Itália. Pipino Breve foi rei dos francos. Desde aquela época usava-se esse documento, a doação de Constantino, como prova de que Constantino teria deixado para os papas um pedaço da Itália, né? Então Lorenzo Valla vai usando as novas ferramentas de crítica filológica dos renascentistas, análise dos textos antigos e tal. Ele vai chegar à conclusão de que aquele documento que fala de uma doação de Constantino, na verdade tinha sido escrito num latim que não era da época de Constantino. Então ele não podia ser verdadeiro, né? Então o Papa não tinha direito aos territórios pontifícios. Então seriam os reis a ter direito, etc. e tal. Dante vai ser outro também que vai começar a defender essas ideias, né? Enfim, e tudo isso vai acabar, né, convergindo muito para a tese de que ou um rei deve governar sobre toda a Itália, ou devemos fundar uma espécie de república na Itália e que depois se estenderá ao conjunto da Europa, dando origem a uma república universal. Essa ideia de república universal e tal, isso é a ideia defendida pela maçonaria, né, até hoje. Governo global, governo mundial, etc. Tem uma relação entre uma coisa e outra, tá? Bom, essas ideias aí vão levar ao gibelinismo, né? Os gibelinos defendiam que o governo da cristandade devia ficar sob o imperador, sob a direção do imperador, e não do Papa, tá? E você vai ter no meio disso tudo um renascentista chamado Alberti, né, um jurista, que vai dizer o seguinte, resumindo todas essas ideias aí de Dante, Valla e Petrarca, que as coisas divinas competem à igreja, as naturais e humanas ao juiz. Então já defende aí um divórcio entre a sociedade civil, a sociedade política, né, e a sociedade sobrenatural, que é a igreja, né, o divórcio entre Estado e igreja. Então essas ideias começam a surgir com esses autores renascentistas e vão se desenvolvendo, né, com o mundo moderno. Então essa primeira parte aqui eu quis dar assim, uma visão geral do que foi a Renascença, qual era, né, as suas características, quais eram as suas características, melhor dizendo, tá? E como, né, vários fatores atuaram para que ela vingasse, tá? Bom, vamos passar aqui então a próxima parte, onde a gente vai falar um pouco sobre esse espírito da Renascença, como é que ele estava relacionado a diversos fatores aí da época, tá? Bom, em primeiro lugar, tem um historiador chamado Huizinga, tem uma obra muito boa, aliás, muito boa não, excepcional, chamada O Outono da Idade Média. Esse livro é de leitura obrigatória para quem quer conhecer melhor a história medieval e esse período da Renascença. O Huizinga usa a seguinte expressão para definir esse período aí da Renascença: premência de vida. O que é premência de vida? É um desejo, um instinto pelo prazer, pelo bem-estar, pelo conforto. E essa premência de vida, ela vai trazer como consequência uma série de novos hábitos que vão surgindo. Por exemplo, novas diversões, né? O homem da Renascença é um homem que busca cada vez mais diversões elaboradas,
alimentos cada vez mais elaborados, trabalhados, temperos novos, né? Aí você tem também aquele fenômeno da busca das especiarias lá no Oriente, que vão levar às grandes navegações, né? Vai levar às grandes navegações, melhor dizendo, tá? A vestimenta ela se torna mais suntuosa, as mulheres passam a buscar mais o brilho no vestido, os homens também buscam vestes menos sóbrias e mais coloridas, mais magníficas. Ou seja, é toda uma cultura que busca a grandeza material. Isso vai contaminando não só a burguesia, mas também a nobreza. Da mesma forma que a burguesia vai buscar se aristocratizar através da distinção, via estudos dos clássicos, né, etc., via obras de arte, via o cultivo, né, de uma estética clássica, a nobreza também vai buscar se aburguesar através dessa procura por grandeza material, por luxo, por conforto material. Tá? Isso também vai pressionar ali no fim do período medieval em relação aos impostos. Se você pega, por exemplo, o final da Idade Média, você percebe que ali no século XIV principalmente tiveram muitas revoltas camponesas. Por quê? Foi uma época de peste negra, reduzia a mão de obra, houve muita mortandade, e ao mesmo tempo de crescimento desse contexto aí comercial urbano. Então, por um lado, cresceu o capitalismo comercial, o renascimento cultural, o renascimento urbano e comercial. E por outro, você tinha uma crise do feudalismo com a peste negra e com as revoltas camponesas. Revoltas essas causadas pelo aumento dos impostos, porque o burguês ele passou a consumir, basicamente, o que era vendido nas cidades, né? O que era vendido pelo burguês. Então ele passou a ter um estilo de vida tipicamente oriental, um estilo suntuoso. Para sustentar esse estilo de vida, muitas casas aristocráticas passaram a cobrar os impostos sobre os servos, não mais em forma de gênero, mas sim em forma de moeda, porque assim eles teriam mais facilidade de comprar os produtos que vinham do Oriente e que eram vendidos nas feiras comerciais, nas cidades que estavam se desenvolvendo. Então, ou seja, isso tudo aí vai contribuir, né, com um novo espírito, né, um novo ânimo, né, novos hábitos, e para essa premência de vida da qual fala o Huizinga, né? O homem medieval tinha uma concepção, né, de que a vida aqui na Terra era uma passagem, né? Não era para ser gozada, mas sim uma batalha pela salvação. O homem da Renascença ele muda de concepção, ele passa a ver a vida como um meio para o gozo, para o bem-estar. Quer dizer, essa vida é vista como um fim em si mesmo, tá? E disso nasce um ideal, que é o mesmo ideal da antiguidade, né? Qual é o ideal? O ideal de multiplicar o infinito, o poder do espírito e o poder do corpo. O poder do espírito humano e o poder do corpo humano. Aquele ideal de mensã e corpo são da Grécia, ou seja, da possibilidade de você alcançar uma perfeição corpórea e mental através, seja do conhecimento, seja da estética, da arte, e seja também através do cultivo de hábitos, né, mais esmerados, né? Também nessa época, cabe dizer, né, o surgimento da etiqueta, né, como algo que exprimiria melhor, né, a perfeição da natureza humana, a perfeição dos hábitos, dos costumes. Ok? Uma pergunta que a gente tem de lançar no meio desse estudo todo é como a Renascença pôde ter lugar em meio a um tempo de crise. Porque a Renascença ela começa justamente no século XIV, uma época, como eu falei, de crise feudal, peste negra, revolta camponesa, guerra dos 100 anos acontecendo, né? Enfim, era um clima de caos. Havia também um temor em relação à expansão turca, né, que vinha do Oriente e que depois vai tomar Bizâncio no século XV, 1453. Então era uma época de medo, de crise, de caos, né? Inclusive muitos até acreditavam que o apocalipse estava chegando, né? Porque você tinha a peste, você tinha a morte em consequência da peste, a fome também e a guerra, quer dizer, os 4 cavaleiros do apocalipse. E havia santos, inclusive, que pregavam o fim do mundo iminente.
Então, quer dizer, era uma época de pessimismo, né? Como é que o otimismo renascentista em relação ao homem, em relação à natureza, em relação à razão humana, pode ter nascido numa época dessas, né? Isso se explica em parte por aquilo que a gente já falou aqui, né? Das causas que originaram a Renascença, a questão do contato com o Oriente, o nascimento da burguesia, etc. Mas não só, né? Porque como a gente está falando aqui de ações no plano cultural, e a Renascença é um movimento cultural, a gente tem que levar em consideração as sociedades que promoveram essas ideias no seio da cristandade medieval, né? A época de final da Idade Média. Veja, apesar de toda a crise que havia na época, inclusive da igreja, porque os papas estavam presos em Avignon no século XIV, depois no século XV, você vai ter aí né, a questão ali você ter um papa e ter um antipapa, e aí um rei reconhece o papa, o outro não reconhece o antipapa, quer dizer, o cisma do Ocidente, né, que quebrou o princípio de autoridade, quer dizer, ninguém sabia a quem obedecer, quem que obedeça a esse papa, aquele, uns dizem que esse é o papa, aqueles dizem que não é, que é aquele, enfim. Virou uma verdadeira confusão, uma Babel na cristandade, e em meio a tudo isso, apesar dessa crise toda, a igreja mantinha o seu poder de censura sobre certas obras, né, sobre a circulação de certas ideias. Então, como é que essas ideias, esses novos princípios, né, essa nova cultura que estava surgindo com a Renascença, vai ter lugar dentro do mundo cristão? Bom, em primeiro lugar, pelo que eu falei, a igreja ela via com bons olhos o uso, né, da literatura clássica, da filosofia clássica, como pedestal da revelação. Então, os papas demoraram a perceber, né, que aquele culto aos clássicos estava saindo dos limites, né? Alguns inclusive chegaram até mesmo a promover, como eu falei, né, a presença de humanistas dentro da corte pontifícia, tá? Um outro motivo é que a franco-maçonaria, que já estava invadida, né, por elementos esotéricos, aí desde o fim ali dos templários, aliás, desde antes do fim, né, mas com o fim da Ordem dos Templários, isso se intensificou, né? A franco-maçonaria ela vai ser um lugar privilegiado para a discussão dessas novas filosofias, dessas novas ideias, e esses autores eles vão se organizar em torno dessas lojas de franco-maçons, né? As teses mais avançadas da Renascença, na medida em que elas se opunham à igreja, elas se refugiavam nas lojas, né? Uma coisa também importante de ressaltar é que muitos desses autores humanistas eles criaram academias para estudar essas questões todas, né, relativas aí ao pensamento clássico, para estudar hermetismo, para estudar alquimia, para estudar ocultismo, inclusive. Lembro aqui da Academia Platônica, né, fundada pelo Marsilio Ficino, lá em Florença, na Itália. E na próxima aula a gente vai falar melhor sobre isso, ok? A gente tem que citar também o papel dos alquimistas, que também se reuniam nessas lojas maçônicas, tá, para trocar informações sobre hermetismo, porque à medida que foram retomando textos da antiguidade, não foram retomando só Virgílio, Horácio, Petrônio, né, Aristóteles, Platão, não, foram retomando também textos de cunho esotérico, como por exemplo textos neoplatônicos, textos de Porfírio, textos de Plotino, um filósofo, textos supostamente escritos por Hermes Trismegisto, teria sido um sábio, teria deixado uma tradição ocultista, para que pessoas interessadas em se iniciar nesses conhecimentos secretos pudessem se aprofundar nesses segredos da natureza, né? Então vinha tudo junto, né? Vinham esses textos filosóficos, literários, poéticos, e também, tá, esses textos herméticos, ocultos, secretos, esotéricos, tá? E até alguns textos filosóficos também que se esgueiravam para esse lado aí esotérico,
ok? Principalmente os textos de caráter neoplatônico. Isso começou a se retratar na arte. A arte da Renascença, ela é um lugar onde essas ideias começam a aparecer. A gente na próxima aula vai falar melhor sobre isso, mas a gente pode citar já alguns exemplos aqui para a gente poder compreender isso. Um exemplo, por exemplo, né? Giotto, um pintor italiano que vai retratar Jesus humanado. Você pega a arte medieval, uma arte onde as figuras são retratadas de forma bidimensional, né? Porque elas são retratadas geralmente no céu ou no inferno, ou seja, em alguma dimensão sobrenatural. As figuras são sempre retratadas fora do tempo e do espaço. Então Jesus é retratado não no meio da natureza, ou como um homem que sofre, que morre, né? Giotto já vai retratar Jesus descido da cruz, crucificado, com uma expressão de dor. Geralmente as figuras medievais, elas eram figuras hieráticas, não tinham expressão humana, justamente para dar o tom sacral, né, daquela figura, o tom divino daquela figura. Você percebe também Botticelli, Sandro Botticelli, Nascimento da Vênus, né, onde ele retrata uma mulher nua, quer dizer, a nudez já sendo exaltada, diferentemente do que havia na Idade Média, onde nós tínhamos uma proibição da nudez, né? E a Vênus, ela retrata também a ideia do eterno feminino, né? A deusa, a mãe, natureza. Da Dante também, na sua literatura, como nós sabemos, há uma obra de René Guénon mostrando as relações da literatura de Dante, a sua obra clássica, né? A poética, com o esoterismo. Então, por exemplo, você tem lá na obra de Dante a menção a Beatriz. A Beatriz é a referência à sabedoria. Mas que sabedoria é essa? A sabedoria é a natureza, é a grande mãe natureza. É a Ísis, da antiguidade, pode ser relacionada. Então você tem uma série de menções implícitas a esoterismo nessas obras de arte, ok? A pintura, no geral, ela vai retratar o quê? Uma exaltação do eu. A figura medieval, por exemplo, você não tinha pintura na Idade Média de figuras individuais. O Duque da Bretanha, ele não podia ter uma pintura dele em casa, isso era considerado o seu palácio, isso era considerado um pecado, falta de humildade. O burguês não, ele vai buscar, ao financiar os artistas, ter uma figura sua, né? Uma coisa que perpetue a sua memória, o seu nome. E os artistas medievais também não assinavam as suas obras de arte, que eram obras voltadas para exibição em igrejas, né? Vitrais, pinturas, etc. O artista não assinava. O artista renascentista, ele vai assinar justamente também como uma prova e aí ele está se colocando como o autor, né? E ele quer ser exaltado como um grande artista, como um gênio. Então tem toda a ideia da exaltação do eu, do orgulho. Exaltação do corpo também. A arte renascentista, ela vai dar a tridimensionalidade às figuras, né? A carnalidade às figuras. Você pega a Mona Lisa, por exemplo, de Leonardo da Vinci, você vê isso. A mão de Mona Lisa tem a aparência de carne viva. A arte medieval era bidimensional, os seres não tinham aquela característica viva, né, de carne mesmo, né? Era altura e largura, não tinha profundidade. E no meio disso tudo aí, tá, a gente precisa esclarecer alguns pontos relativos à atuação dessas sociedades secretas, tá, no contexto da Renascença, do Renascimento. Eu vou citar aqui um caso como exemplo. A gente depois, na próxima aula, vai falar de outros casos, mas hoje vamos ficar só num caso, que é o caso da Academia Romana. O que era a Academia Romana? Bom, a Academia Romana foi uma sociedade secreta que surgiu na época do Papa Paulo II.
né? Isso tudo aqui que a gente está falando é para demonstrar para você que por trás, né, desse movimento renascentista tinha o papel dessas organizações secretistas, e por isso que a coisa avançou adiante. Não foi por acaso. Apesar de toda a censura que a igreja pudesse opor aos renascentistas e às novas ideias, eles formavam redes de proteção que permitia o alastramento dessas ideias aí adiante. Então o Papa Paulo II, ele governou a igreja de 1464 a 1471, perfeito? E ele vai atacar o nepotismo dentro da cúria, ou seja, vai afastar muita gente que tinha sido colocada dentro da cúria romana por amizade, com parentes e tal. Na época havia muita gente que comprava o título de cardeal para os seus filhos, nobres, burgueses faziam isso. E aí, esses cardeais que tinham o título comprado favoreciam outros parentes, dando cargos ali dentro da cúria romana. Então ele vai afastar vários funcionários ligados a nepotismo e também ligados a casos de imoralidade e heresia. Quase todos esses funcionários eram humanistas, tá? Esses aí que estavam ligados a casos de heresia. Paulo II começa a perceber, um desvio, que seria, teriam imaginado que seria o objetivo inicial da Renascença, um mero retomar dos estudos clássicos, da literatura clássica, e estava indo para além disso, estava envolvendo aí hermetismo, cabala, esoterismo, etc. E ele vai afastar várias pessoas relacionadas a isso de dentro da cúria. Qual a consequência dessa política de Paulo II? Para fazer oposição ao Papa, consequentemente preparar a ruína da igreja, alguns desses humanistas expulsos organizaram a chamada Academia Romana, com as seguintes características. A primeira, eles realizavam cenáculos secretos, onde organizavam debates filosóficos e cultivavam o hermetismo, ou seja, aquela doutrina de Hermes Trismegisto, oculta, secretista, e tinham vários nomes aí envolvidos nisso. O principal nome era o de Pomponius Letus, tá? Um humanista que era o líder desse grupo Academia Romana. Isso tudo que a gente está falando aqui é testemunhado e bem estudado pelo historiador Ludwig Pastor, que escreveu uma obra chamada A História dos Papas. Se quiser, depois a gente passa a referência. Um autor da época, Valateranus, diz que nessas reuniões os acadêmicos visavam a abolição da religião. Então o líder máximo da academia, que era Pomponius Letus, ele recebeu por parte dos membros o título de Pontifex, ou seja, de Pontífice Máximo. Ele se intitulava Papa. O que prova que a academia era mais que uma sociedade literária, um círculo de estudos, mas sim uma contra-igreja, uma religião humanitária e da natureza. Ou seja, aí você já vem o desenvolvimento de uma organização de caráter mesmo contraposta à Igreja Católica, que tinha um objetivo, que era de destruí-la. E evidentemente essa organização ela não se limitava à Academia Romana. Isso já estava ganhando corpo em diversos lugares da Europa, através da franco-maçonaria, através dos círculos alquímicos, e consequentemente isso ia tomando força, ia tomando fôlego, até que a gente vai ver aí, já no século XVIII, a maçonaria plenamente organizada. Então foi todo um processo lento de organização, de infiltração esotérica e de constituição realmente de uma organização que é uma contra-igreja. Quer dizer, a maçonaria é exatamente isso, é uma contra-igreja. Isso a gente vai falar mais pra frente, Eu queria também, só para finalizar, deixar claro aqui que a gente precisou fazer uma aula hoje um pouco maior, porque esse tema é um tema bem complexo e a gente precisava introduzir alguns pontos para que a gente pudesse avançar adiante na próxima aula. Na sétima aula
vai tentar gravar o mais rápido possível. A gente vai falar sobre os filósofos da Renascença, a relação do pensamento deles com o esoterismo, a relação disso com a ciência moderna que está surgindo aí no período da Renascença também, tem uma relação total, né? Novas ideias científicas, revolução científica, da qual tanto se fala, e também o alquimismo, a relação do alquimismo com tudo isso, ok? Pessoal, por hoje é só. Espero que a aula tenha sido proveitosa. E qualquer dúvida vocês podem mandar ou para o nosso canal, Legião da Santa Cruz, manda lá embaixo do vídeo, né? Pergunta, se a gente puder, a gente responde mais imediatamente possível, ou então por e-mail, tá bom? rafaplusultra79@gmail.com, o meu e-mail. Ok? Então fiquem com Deus, até a próxima, um abraço. Viva Cristo Rei!